e essa bomba seria acionada por uma vela ligada a um detonador e uma bateria que faria atuar a vela. E depois o contacto seria feito por um cordel que iria ao longo do coletor, virava ao longo do coletor da Avenida Barbosa do Cais, e virava para a 5 de Outubro e vinha a ficar na portinhola da rua. E assim se projetou, ficaria um na esquina para ver o momento preciso em que o carro parava na porta da residência do Josué Trocado. E teria um sinal combinado, quando o transmitisse, o outro só tinha que puxar o cordel. Tudo isto se realizou exatamente. O carro chegou, tudo aquilo decorreu, e quando o Salazar ia a sair do carro, o outro estava a engraxar os sapatos, dá com o jornal na cabeça do engraxador, atira-lhe com o dinheiro, o outro já sabia que era aquele o sinal, puxa e a bomba deflagrou. 4 de julho de 1937. O automóvel de Oliveira Salazar estaciona na Avenida Barbosa do Bocage, onde o presidente do Conselho assistia com regularidade à missa de domingo na capela particular, situada no palacete do seu amigo Josué Trocado. Uma bomba colocada num coletor que passava perto, mas o atentado falha devido à colocação incorreta do engenho explosivo detonado à distância. Salazar sai ileso. Uma enorme cratera que deforma parte da avenida é o único testemunho do ataque. O local torna-se num centro de peregrinação. A Guerra Civil de Espanha entrava na sua fase decisiva e o apoio de Salazar aos nacionalistas de Franco, a par do reforço das instituições do Estado Novo, impeliram um grupo de militantes anarquistas e comunistas a efetuar essa arrojada ação que terá como resposta uma intensificação da repressão pelo regime. Nesse dia, Emílio Santana completava 31 anos. No momento saiu de madrugada, tinha... E o gajo conta estas coisas todas com... Quando estivesse, começa a mastigar uma mastigulagem. Quando os outros estavam todos controlados a falar e não falavam mais do que este gajo está... Era um homem livre. Andou-se até ao Rato, a Moreiras e até mesmo até ali onde está mais... E a sua namorada, a Lígia. O Hotel Avis. De maneira que ali era secretário. desenvolveram algumas lutas porque da parte... Era linda a Lígia, eu conhecia a Lígia. O governo não tinha era uma, ainda, claro, era uma querida. Bem conhecimento Uma querida, sempre, uma passionária, sempre na luta. Era a juventude. Sim. A parte da tarde é que começou a luta, mas a luta foi particularmente acesa. Estava sempre lá, ela vinha sempre. Entramos no movimento, toda a gente apoia. Eu nasci em 1917, na data da Revolução Russa. Em 1933-34 entrei nos grupos de afinidade, grupos esperantistas, grupos naturistas e um pouco mais adiante tornei-me militante anarquista. Nessa altura eu acompanhava muito o meu pai, que era professor primário, aos colóquios, às conferências, à escola-oficina, à Universidade Popular Portuguesa. Frequentávamos muito o António Sérgio, o Manuel Joaquim de Sousa e outros militantes. Quando eu nasci, em 1945, já o anarcossindicalismo tinha sido varrido do mapa. A perseguição foi de tal ordem e insistente que o anarcossindicalismo já tinha sido varrido. Quem é que eu encontrei? Portanto, o meu pai era anarcossindicalista, os amigos dele eram anarcossindicalistas, portanto formavam um grupo e eu comecei a contatar com aquela gente. Aquela gente não eram pessoas com nomes sonantes, eram militantes de base, aqueles que aderiram ao anarcossindicalismo porque
aquele ideal os chamou. Muitos deles eram analfabetos, não sabiam ler, e até uma curiosidade muito grande. A sede de saber daquela gente era tal que muitos deles aprenderam a ler sozinhos. E era muito curiosa a forma, parece que estou a ouvi-los, a forma como eles liam. Eu era rapazito e com 10 ou 11 anos e já lia, porque eles traziam livros e jornais e não sei o quê, e como não sabiam ler, eu era o único que sabia ler e lá estava. Não quer dizer que fosse uma coisa que me agradasse fazer, eu preferia andar a brincar naquela idade, não tinha sensibilidade nenhuma para aquelas coisas, mas enfim, lia e depois mais tarde, quando precisei de fazer uma retrospectiva das coisas, comecei então era curiosa a forma como eles liam, porque alguém lia, mas ele tinha que estar sempre a parar, porque eles comentavam, eles gostavam de discutir o que se lia. Portanto, eram pessoas muito interessadas pelo conhecimento, embora tendo vindo de um meio onde o conhecimento nunca lhes chegou. E quando chegaram ao anarcossindicalismo, aquilo tocou-os de tal maneira que eram pessoas com uma grande generosidade, eram pessoas com um sentido de justiça muito próprio, eram pessoas violentas, ninguém se metesse com eles porque e usaram isso no anarcossindicalismo, e eram pessoas que tinham um sentido de solidariedade e de proximidade com os outros, que era uma coisa que... e um sentido de amizade, que eu nunca vi uma coisa assim, nunca mais vi uma coisa assim. Em Albarraque estava o camarada Campelo, que nos cedeu um terreno, e aí fizemos uma comuna de Albarraque. Era na Cova da Raposa, era um local bonito, mas cheio de carrasco e pedra, e nós conseguimos desbradar aquele terreno, conseguimos abrir um caminho para a estrada principal, conseguimos construir uma pequena casa, tínhamos uma horta e aí nos reuníamos para ler os clássicos anarquistas. Bem unidos passamos nesta luta final de uma terra sem amos, a internacional. Bem unidos passamos nesta luta final de uma terra sem amos, a internacional. Messias, Deus, chefes supremos, nada esperemos de nenhum. Unamos forças e tornemos a terra-mãe livre e comum. Ora, nasci num lar operário em que já era um convívio com pessoas que partilhavam do movimento operário da época. Eu, por volta dos 5 anos, já acompanhava aquelas conversações sobre o movimento socialista, sobre o movimento anarquista, e estas coisas começaram a impressionar-me. A primeira vez que eu fui ao Limoeiro ver o meu tio que tinha sido preso como militante do Partido Socialista no caso da Célula Bomba do Carmo, este contacto meu com os presos políticos, tinha eu 5 anos, impressionou-me profundamente. De modo que o assalto à Casa Sindical em 1912, todos aqueles acontecimentos posteriores à República, tudo isto atraíram-me extraordinariamente.
Quando em 1919 apareceu o jornal A Batalha, logo no primeiro dia ele entrou na minha casa e devorei-o a ler intensamente. Portanto, ainda na escola, eu e um companheiro meu, que era filho do velho militante sindicalista Manuel Joaquim de Sousa, ensinámos aos outros alunos a cantar Internacional. Deste modo, atraí-me inteiramente pelas ideias, pelo movimento sindical e especialmente pelas ideias anarquistas. Em 1914, quando entrei na vida profissional indo trabalhar para uma oficina metalúrgica, filiei-me imediatamente no meu sindicato profissional e pouco tempo depois frequentava o curso industrial, filiei-me nas Juventudes Sindicalistas. Filiei-me nas Juventudes Sindicalistas e logo de seguida fui logo para um cargo na Comissão Administrativa e um ano depois trabalhava já na Federação da Juventude Sindicalista, vim a participar logo de seguida também no Congresso Confederal de 1925 em Santarém e daí começa ativamente a minha atividade como militante sindicalista e especialmente anarquista. Tanto mais que na juventude sindicalista todos nós éramos fundamentalmente anarquistas. Eu situo como anarcossindicalista, porque ele foi sempre adepto de um anarquismo, ele também era anarquista, de um anarquismo que não fosse de elites intelectuais ou de pequenos grupos mais ou menos iluminados, artistas, o que fosse. Ou seja, ele tinha a preocupação, como muitos outros, e aqui em Portugal isso foi maioritário, de falar para os mais dominados, para os mais sofredores, e tinham uma quase glorificação das virtudes do trabalho. Eu estudei isso em termos académicos e fiz a articulação entre essa ideologia e o sistema de ofício que ainda predominava, mesmo já no âmbito industrial, que era a realidade produtiva portuguesa, não é? Eu penso que o ofício teve toda a importância. Teve toda a importância. E eu quero só falar daquilo que eu conheci, daquilo que eu vi. Eu não estudei papéis, nem coisa nenhuma. Aquilo que eu vi, a maior parte das pessoas que eram anarcossindicalistas ou estavam ligados aos sindicatos, todas elas tinham um ofício. Uns eram sapateiros, outros eram padeiros, outros eram soldadores, outros eram... Essa gente é que animou o movimento anarcossindicalista. Porque Portugal não era um país de grandes fábricas. Havia aqui a CUF no Barreiro e tal, havia para aí mais uma ou outra, mas a atividade das pessoas era uma atividade de pequenas oficinas, onde estavam operários, uns serralheiros, outros, enfim, latoeiros, padeiros, uma série de coisas que as pessoas para aí eram, e portanto, havia uma tendência extraordinária de o indivíduo do ofício se agregar a isso. Porque o facto de ter um ofício já era um fator de liberdade. Aquele que tinha um ofício sentia-se uma pessoa independente para poder jogar com o patrão. Ele, em qualquer altura, pegava nas ferramentas que lhe pertenciam, iam-se embora e deixava o outro a falar sozinho, não queriam saber disso para nada. Porque eles sabiam que tinham conhecimentos, tinham capacidade para imediatamente arranjarem trabalho no outro lado qualquer ou porem-se a trabalhar por conta própria. Portanto, o ofício teve uma grande importância na fundação e na cimentação do próprio anarcossindicalismo, do movimento sindical. Um, dois, três. Surgindo bem ao longe a nova hora, que os povos há de unir e libertar. Desperta o escravo sem demora, não leves toda a vida a meditar. Destrói as cruas leis da sujeição e quebra as vis algemas patronais. O mundo vai
Emílio Santana pertence a uma geração que apanha o final da Primeira República, digamos assim. Isto é uma época muito complicada, porque, especialmente o pós-guerra, com o agudizar da crise social, e ele apanha, a nível do movimento operário e sindical português, um momento de grandes clivagens, decorrentes da Revolução Soviética, do reflexo que a Revolução Soviética teve em todo o mundo e também em Portugal, embora de uma forma muito distorcida sempre, não é? E então ele viveu essa... Aliás, comemora-se este ano o centenário do jornal A Batalha, que representa a criação do jornal e a criação da Confederação Geral do Trabalho, um salto qualitativo, digamos assim, no movimento sindical português, mas numa época em que a divisão começa a agressar no seio desse movimento sindical. Durante a fase final da Primeira República, o anarcossindicalismo permanecerá hegemónico no movimento operário. A Confederação Geral do Trabalho, que sucede à União Operária Nacional, e o jornal diário A Batalha surgem em 1919. O anarcossindicalismo caminhava para o seu apogeu, mas começa a ser desafiado pelos militantes comunistas após a fundação do PCP em 1921. Em resposta, 2 anos depois, será fundada a União Anarquista Portuguesa, com ligações ao movimento anarquista em Espanha. O regime republicano entrava na sua última fase, a nova República Velha. Ocorrem tentativas de restauração monárquica, cisões no campo republicano, permanente contestação social. Nos 16 anos da Primeira República, registaram-se 45 governos, 8 presidentes e 7 parlamentos. A intervenção militar organizada do 28 de maio de 1926 pôs termo a um sistema político que se esforçou por propagar os seus ideais, mas que estava imobilizado. Tinha início o período da ditadura militar, que depois dará origem ao Estado Novo de Salazar. Perante o golpe militar, o golpe de 28 de maio, o movimento sindical tem ali uma fase de hesitação. Não no sentido de ter dúvidas sobre a natureza do golpe, mas sobre as intenções e a duração. Muitos interpretaram como, isto é uma coisa de semanas ou de meses e tal, como foi com o Pimenta de Castro em 1915 e tal. E outros dizem, não, isto é o pré-fascismo. E aqui a CGT estava num certo atentismo, uma certa expectativa, tanto que não declarou logo nenhuma ação tipo greve geral, que era o habitual, não é? O Emílio Santana participa ativamente nas tentativas de revolta contra a ditadura. Participou, por exemplo, em 28, ele é preso em 28, em 16 de fevereiro de 28, quando estava a cumprir algumas missões em Lisboa, levando mensagens para a Esquadra de Arroios, e, portanto, ele é preso ali, ele é preso na Esquadra de Arroios, é levado para a Casa de Reclusão Militar da Trafaria e depois para o depósito disciplinar de Elvas, para o Forte de Elvas, não é? Portanto, é, de facto, aliás, diga-se que ele, nesta altura, está no Exército. Ele é abatido ao serviço do Exército precisamente por causa disto. Aliás, o que era corrente. Estas revoltas contra a ditadura de 27 e 28 foram ótimas para a ditadura. Porquê? Porque foram derrotadas e deram um pretexto à ditadura para sanear as Forças Armadas. Portanto, houve centenas de militares que uns foram demitidos, outros foram punidos. E, naturalmente, o Emílio Santana é abatido ao serviço efetivo, como elemento subversivo, não é? Mas continua com a sua atividade sindical. Ele sofre várias prisões nesse período, 2 ou 3, porque a partir de 31 há a República em Espanha e muitos fogem para a Espanha, refugiam-se em Espanha. Portanto, a Espanha é digamos, como é que se diz, um santuário, dizem agora, um santuário, e também aí preparam alguma coisa, tentam preparar alguma coisa em conjunto com os espanhóis. Por exemplo, o Santana, em 36, 3 meses antes de começar a Guerra Civil, é o representante português que vai ao grande congresso da CNT espanhola em Zaragoza. E aí ele nunca me disse pessoalmente exatamente o quê, mas sei que, portanto, deu a entender, combinavam ações
por um lado porque estavam a ver que ia haver um levantamento militar em Espanha, e em Portugal já tínhamos a ditadura bem instalada, não é? E de facto, por exemplo, é um português, o filho do Manuel Joaquim de Sousa, um tal Germinal de Sousa, que vem a ser o secretário-geral da FAI, da Federação Anarquista Ibérica, durante a Guerra Civil, 36-39. E o Santana vai lá e, por exemplo, combinam várias ações que desencadeiam a seguir ao começo da guerra, não é? Una gracia para comer, una gracia para cenar, una gracia para comer y trabajar. Una gracia para comer, una gracia para cenar, una gracia para comer y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y el trabajar. San Antonio para comer, San Antonio para cenar, San Antonio para comer y trabajar. San Antonio para comer, San Antonio para cenar, San Antonio para comer y trabajar. Aí? Com a eclosão da Guerra Civil de Espanha, estaria prevista pelo governo português e fascista, naturalmente, uma repressão em grande estilo. Por nosso lado, sentíamos também a responsabilidade de ter que secundar a luta dos nossos camaradas espanhóis. Daí as primeiras iniciativas de uma ação que contrariasse a política do governo e que fosse, ao mesmo tempo, proveitosa para os nossos camaradas de Espanha. Entretanto, chega a Lisboa o Silva da Madeira, que trazia bastante material para uma ação que se pudesse desenvolver em grande estilo. O Silva da Madeira entrou em contacto comigo, portanto o nosso grupo começou a desenvolver a ação preparatória e fez-se diversas bombas de relógio que foram colocadas todas em pontos previamente estudados. Surgindo vem ao longe a nova hora, que os povos há de unir e libertar. Desperta rude escravo sem demora, não leves toda a vida a meditar. Destrói as cruas leis da sujeição e quebra as vis algemas patronais. E no dia 20 de janeiro, entre as 11 da noite e as 11h05, rebentaram todas essas bombas. A primeira a explodir foi na Casa de Espanha, ali no Palácio de Mayer, onde estava o quartel-general dos franquistas em Lisboa. Quase de seguida explodiu do outro lado da avenida, pela parte de cima, no Campo Santana, o Ministério da Educação Nacional, onde também se reuniam vários elementos fascistas, e o Rádio Clube Português, que estava a fazer as propaganda e as comunicações favorável ao Franco, também deixou de funcionar na mesma altura, tendo sido totalmente destruída a sua aparelhagem. Foi também a torre da emissora nacional também sofreu danos, a fábrica da pólvora de Barcarena também sofreu danos, assim como a de Chelas. E ainda foi colocada uma bomba próximo dos antigos depósitos de gasolina que existiam ali na altura entre Alcântara e Santa Amaro, onde já não existem, que eram os depósitos da Vácuo, e que estavam de onde saía gasolina para o Franco. De maneira que essa bomba foi colocada em ponto um pouco afastado, porque se ela conseguisse destruir os depósitos, então tinha sido um grande dano para a cidade. De maneira que limitou-se a ser um aviso, destruindo todos os vagões que estavam por ali ao longo da linha. Esta ação resultou inteiramente, mas ainda havia mais 2 bombas colocadas no Ministério do Interior e no Ministério do Exército. As bombas dos ministérios que ocorrem num conjunto muito diversificado de locais,
desde a fábrica de pólvora de Barcarena, aos depósitos de combustível de Alcântara, da Vácuo Molho, ou ao Rádio Clube Português, ou à emissora nacional. Portanto, ações bombistas que vão ocorrer simultaneamente no dia 20 de janeiro, num intervalo muito curto de tempo, são ações que obtêm um grande êxito. Inclusivamente no próprio dia 21 de janeiro ainda rebentam bombas no Ministério da Guerra. Portanto, o que significa que é uma ação de grande envergadura que é coroada de êxito. E é isso que anima esse Comitê de Ação a preparar ações de nível superior. E é aí que surge a questão do atentado ao Salazar. Terrível convulsão sacode a terra, sedenta de justiça e liberdade. À guerra de opressão sucede a guerra, que tende a redimir a humanidade. A primeira ideia foi estudada suficientemente, que seria o ataque direto ao automóvel em plena Avenida da República. Foi estudado todo o percurso que o carro fazia aos domingos quando ia assistir à missa, mesmo várias vezes se fez um cruzamento dos carros que estavam em experiência com o carro da polícia para ver a reação da polícia, e tudo ficou convenientemente estudado da hipótese de ele ser atacado a tiro de metralhadora em plena Avenida da República. Assim, fez-se uma preparação, os carros foram marcados para uns serviços e levados à estrada da Malveira, onde o primeiro que lá chegou, o homem foi obrigado a sair do carro, foi metido no pinhal, guardado à vista, enquanto o carro ficou à nossa disposição. O segundo, quando chegou, também procedeu-se da mesma maneira, mas o chofer do segundo, que parece que ele fazia serviço à PIDE, reagiu e, como ouvisse barulho na estrada, supondo que era um carro, fugiu para meio da estrada, de maneira que foi preciso dominá-lo. E quando foi dominado, a segunda vez que ele tentou fugir, um dos nossos camaradas, o Damião, não fez mais nada, puxa da pistola metralhadora e dá-lhe com a cronha na cabeça, mas quando lhe dá com a cronha, a arma disparou-se-lhe e alojou-se-lhe um tiro nos intestinos. De maneira que, em presença deste facto, tivemos que desistir da ação para salvar o nosso camarada, que não podia ficar ali abandonado. Deste modo, foi quando a hipótese do atentado teve que ser alterada para uma bomba a colocar no coletor. E então, um dos nossos camaradas, que era chofer de praça, tinha já visto que de madrugada havia às vezes um serviço naquele coletor e entravam pela portinhola da Avenida 5 de Outubro. Ele foi estudar o local e então entrou-se dentro do coletor, foi-se percorrer aquele percurso, veio-se ver todas as coisas e então pensou-se fazer uma bomba que seria colocada no local. Da Avenida 5 de Outubro e Barbosa do Cais. Aqui seria, portanto, o edifício e aqui seria o jardim da casa, que tinha aqui a entrada e tinha uma parte gradeada. Isto é o passeio. Aqui o automóvel parava aqui. Aqui era a placa central. Aqui é a placa central da Avenida 5 de Outubro. Portanto, o coletor é por aqui fora. E liga com este segue para aqui e este liga aqui. Portanto, aqui ao esgoto da casa, a canalização que vinha aqui. Portanto, a bomba seria colocada aqui para dar a explosão. Ora,
Aqui era a colocação, o tampão da entrada. Aqui colocou-se o Damião e aqui estaria o Pimenta que puxaria a corda. Portanto, quando este deu o sinal dali, este puxou a corda. Tudo isto se fez, a bomba explodiu exatamente no momento em que ele saía do carro, mas infelizmente a explosão deu-se num sentido oposto, de maneira que toda a rua levantou para o lado oposto ao carro e o carro ficou situado à beira do precipício. Apenas Salazar caiu para dentro do carro, pedras e terra veio por cima do mesmo carro, mas ele saiu ileso. O que é que acontece? A PVDE fica sobre grande... A PVDE é onde mandavam sobre 2 homens e são colocados sobre grande pressão. E a partir de uma denúncia anónima de um legionário que acha que há um tipo que comenta lá no café de uma forma foi pena este gajo ter escapado, uma coisa desse género, não é? E era um tipo que já tinha umas atitudes estranhas, como há um ambiente geral de terror e de caça às bruxas, o tipo diligentemente denuncia a PIDE e a PIDE vai buscar o homem e resolve montar a história à volta do primeiro. Quem é que te deu a bomba, quem pôs a bomba. E os homens são barbaramente torturados. Eles inventam gajos. Quer dizer, há um homem que trabalha numas obras e desesperado diz que quem deu a bomba ou quem o aliciou para o atentado foi o pequeno empreiteiro, o dono da obra, não é? Vão buscar o homem, mas rebentam com eles à pancada. Havia um fumo de possibilidade, não digo probabilidade, daqueles serem os autores, e eles têm que construir um caso a partir daqueles indivíduos. E, portanto, havia alguns indícios muito tenues do grupo do Alto do Pina que eles amplificam e, às tantas, a PIDE, o Catela e o Agostinho Lourenço estão presos na própria história que criaram. E então é ordenado pelo Ministro da Justiça, acho que é da Justiça, agora estou na dúvida se é o Ministro da Justiça, se é o Ministro do Interior, um inquérito a todo o caso. E esse inquérito é dirigido por um homem que é diretor da PIP, que era a PIC, que era a antiga judiciária, mas que é um tipo relativamente isento, é um tipo que não está ligado às polícias políticas e que faz um inquérito sério, não é? E muito minucioso. Dura 3 ou 4 meses o inquérito, e o inquérito é devastador para a direção da PVDE. O próprio regime e o Salazar, às tantas, percebe que tinha que encobrir, ou despedir o Agostinho Lourenço, ou para manter o Agostinho Lourenço e o Catela, tinha que encobrir um bocadinho porque aquilo, a detecção e a captura dos homens do Alto do Pina, por razões propagandísticas, foi amplamente publicitado. Continua absolutamente convencido que os autores do atentado são aqueles desgraçados que, depois de muita pancada e de muita tortura, são obrigados a confessar e publicam as fotografias deles nos jornais, ainda por cima fotografias com os homens todos desfigurados. Quer dizer, a polícia queria ostentar a violência exercida sobre eles. Não é? A partir da altura em que
A PVDE consegue perceber quem são os verdadeiros autores do atentado, que no fundo tinham sido presos poucos dias depois, embora por outro motivo, tinham sido presos pela polícia, e quando começa a deslindar essa meada, é evidente que se aproxima do núcleo dirigente da CGT. Não é? O Emílio Santana percebe que o cerco se está a apertar e é inclusivamente informado que tem vigilância policial à porta de casa. E, portanto, num primeiro momento, passa à clandestinidade. Há um primeiro momento de clandestinidade. A estabilização dessa clandestinidade é naturalmente complexa nas circunstâncias do campo anarquista naquele preciso momento. Não é? E é nessa situação que é determinado que poderia ser mais útil a saída do Emílio Santana do país. Ele sai de barco, não consegue desembarcar em França, vai para a Inglaterra e as autoridades inglesas entregam-na ao consulado português e ele vem sob prisão para Portugal. É preso em 37, ele é preso em outubro, se não me engano, 37, e só sai em 53, 16 anos. E ele acaba por ser mandado para uma prisão de delito comum. Para bem dele, porque, enfim, o regime era incomparavelmente, não é incomparavelmente, mas era razoavelmente menos severo. Menos severo. Ou seja, é como se o Salazar dissesse à PIDE, vocês não os apanharam e agora quem toma conta deles são os outros e não são vocês. Provavelmente terá sido isso. Não sei, estou a especular, mas quer dizer, é um bocadinho incompreensível que um atentado contra o Salazar iam apodrecer para o Tarrafal, seriam os últimos dos últimos a sair. Não se esqueça que os marinheiros que fizeram a volta da Armada em 36 estão presos até 47, não é? Quer dizer, são os últimos dos últimos a sair. Vão praticamente todos para Coimbra. E é uma situação bastante dramática, não só pela presença, pela proximidade com os presos de delito comum e, portanto, com o que isso significava, mas creio que, digamos que a própria preparação ideológica dos anarquistas permitiria, portanto, resistir a essa situação e enquadrar essa situação. Eu creio que o silenciamento dessa situação é o mais grave. Portanto, o Emílio Santana sai em 53, alguns outros morrem na própria penitenciária de Coimbra, dos envolvidos no atentado, e disse não há conhecimento público. Portanto, não há nenhum movimento de solidariedade à volta destas figuras. Portanto, há aí um conjunto de presos que são presos anarquistas e que neste quadro de decadência do movimento anarquista acabam por ser grandes ignorados na história. Nesta fase, evidentemente, o Emílio Santana foi, digamos que, um deles. O Santana, nomeadamente, como é um tipo muito ativo e culto, como muitos outros eram, não é? Autodidatas, por exemplo, consegue trabalhar na biblioteca da penitenciária e no setor da tipografia, que imprimia as teses universitárias. Portanto, ele estabelece relações com professores universitários que lá levam as sebentas e outros livros e tal para serem impressos a baixo custo pelos presos. Não é? Portanto, ele consegue ter. Tem ali dentro um grupo anarquista. O grupo Claridade funciona. Tem fora o grupo, já não me lembro como é que se chama, do José de Almeida, que tinha estado no Tarrafal e que também... Portanto, mesmo na prisão... E o que é interessante em Coimbra é que, uma vez mais, a personalidade do Emílio Santana se destaca no relacionamento que até mantém com o diretor da penitenciária, que tinha uma filha com um problema, penso que uma deficiência mental grave, e, portanto, não sei, agora não consigo reconstituir, estabelecem até um relacionamento a ponto de o Emílio Santana sair da prisão na companhia do diretor ou do médico, sair pelas ruas de Coimbra, coisa que é um bocadinho como é que foi o pretenso homicida de Salazar poder sair. Após a saída da prisão, permaneceu um ativista empenhado, mas depara-se com um país em mutação e com o movimento anarquista desarticulado. Integrou a direção do Ateneu Cooperativo,
sob o impulso inicial de António Sérgio, depois encerrado pela PIDE. Presidiu a Associação dos Inquilinos Lisbonenses, colaborou na cooperativa Pragma, envolveu-se nas atividades da Caixa Económica Operária. É também deste período a sua colaboração com António Sérgio, em torno do cooperativismo e do municipalismo. Quando ele sai, já não há uma corrente anarcossindicalista significativa, ele liga-se ao cooperativismo, à gente do Sérgio, e portanto ele era um homem que estava numa das correntes principais da oposição democrática não comunista, porque ele foi sempre anarcossindicalista. E o anarcossindicalismo marcou, digamos que o movimento operário português até aos anos 40, até à reorganização do PCP, já completamente na clandestinidade, com o predomínio, claro, do Partido Comunista e da capacidade de organização e de trabalho do Partido Comunista, que, digamos que afastou e, de certa forma, pode dizer, sem que isso tenha um lado pejorativo, esmagou a tradição anarcossindicalista. Tinha uma intervenção de tipo ideológico, que era divulgar, através do boletim cooperativo, etc., as ideias da autonomia, de sociedade civil, de associativismo, solidariedade, etc. Tinha uma atividade própria. Na altura, as cooperativas, havia algumas históricas de produção, mas o grosso eram cooperativas de consumo. Os anarquistas, no passado, gerações anteriores, eram muito reticentes a isso. Chamavam os socialistas de mercearia, aos cooperativistas. Pronto, mas ao socialismo de merceeiros. Mas, portanto, na altura, fazem mesmo, tentam fazer um setor independente do Estado e da economia corporativizada. Estamos a falar de um homem que teve uma juventude intensíssima, não é? Que se empenhou, que arriscou tudo, e depois há um certo marasmo, é o deserto, não é? Quer dizer, eu estou a imaginar como é que esses homens, ele não foi o único, dos velhos anarquistas que chegam ao 25 de Abril, houve vários, eu não consigo imaginar como é que eles viram aquele dia, não é? Mas, enfim, felizmente alguns ainda o presenciaram. Eu filmava os comícios todos dos partidos políticos todos, as organizações todas que existiam, e deparo-me um dia com um comício na Voz do Operário, dos anarquistas na Voz do Operário, que iam ter um comício que o Emílio Santana ia falar e outros militantes. Este tinha um discurso completamente diferente, muito atual, continuava muito crítico, e não aceitava a realidade tal como ela estava. Metia em questão, de facto, já naquela altura, se metia em questão uma realidade política onde a maioria estava já muito entusiasmada a pensar que tinha chegado para isso. E agora? Agora não é esperarmos que nos deem soluções aos problemas nacionais, que nos deem decretos, que nos deem leis. Muito temos nós a fazer. É curioso que a 2 passos da luta libertadora nos venham já contestar aquele elementar direito dos trabalhadores de fazer vingar as suas reivindicações e cobrar os seus direitos, a greve. A Confederação Geral do Trabalho teve 2 coisas características que têm que ser tomadas em consideração. Foi capaz de reunir numa única central operária portuguesa os trabalhadores do campo e os trabalhadores da indústria, os trabalhadores do braço e os trabalhadores do cérebro.
É esta união entre todos os trabalhadores que a caracterizou como uma verdadeira central sindical. E mais, foi uma das raras centrais operárias que tiveram um diário na imprensa, que era o seu jornal A Batalha. A grande ideia do Emílio Santana era que o relançamento do jornal A Batalha era um instrumento indispensável. Por outro lado, a gente tinha a Espanha ainda a funcionar com o velho Franco no poder e com todas essas características, e tínhamos uma especial, por um lado, grande cuidado do ponto de vista de segurança, de não fazer disparates que pudessem prejudicar os anarquistas espanhóis, mas por outro lado dar-lhes, digamos, um incentivo possível para ver se eles, com a brevidade aconselhável, pudessem desembaraçar-se disso. E então combinou-se organizar, convidando estrangeiros de vários sítios da Europa, a vir a um comício evocando a Revolução, ou o princípio da Guerra Civil de Espanha, em que geralmente é celebrado no dia 19 de julho, referente a 36, e que aqui, nesse mesmo dia, se fez um grande comício na Voz do Operário. Compañeras y compañeros portugueses, Francia y el mundo entero, y España también, tienen los ojos puestos en vosotros. Y aquí hemos venido desde Francia y desde el interior de España, compañeros. Aparte, las delegaciones que, tomando la responsabilidad y afrontando el peligro del paso de la frontera, han venido a escuchar la voz de la verdadera libertad. O jornal A Batalha só aparece em setembro, com o Emílio Santana a impulsionar, em 74, e criou-se uma coisa que se chamou Movimento Libertário Português. Pronto, foi a estrutura assim fácil, que estava mais à mão. A Batalha, o primeiro número que saiu depois do 25 de Abril, já era um jornal formal, e em termos gráficos era extremamente conservador, e foi até agora com a nova gestão desta malta nova que está a tomar conta, que tomou conta do jornal. O Santana era um bocado avesso a inovações, e eu sempre propus para uma paginação ser mais dinâmica, mais atrevida, e inclusivamente mostrei-lhe as grandes inovações, digamos, gráficas dos vários grupos e agrupamentos anarquistas que tinham revistas, jornais, etc., que tinham aspectos gráficos muito mais convidativos e atrativos, e de certa maneira dar-lhe lá um historial, na altura era também um bocado ingênuo. Falei nos dadaístas e ele ficou completamente, não, isto não pode ser. Tive um contacto indireto com ele, porque a primeira reunião anarquista, depois do 25 de Abril, fez-se na coletividade que eu frequentava, que foi no Sporting Clube do Rio Seco, aqui na zona ocidental de Lisboa. E eles convocaram uma reunião para lá. Foi uma reunião curiosa, nós éramos jovens, e foi uma reunião curiosíssima, porque a primeira polémica foi da reunião, foi se a reunião tinha uma mesa ou se as cadeiras eram todas em círculo. E isto é interessante porque os velhos dirigentes defendiam a mesa, mas as novas gerações anarquistas defendiam o círculo, e predominou o círculo. Apareceu muita gente jovem, entretanto morrem esses velhos anarquistas, os jovens, a maior parte deles foram tratar da vida deles e nunca mais quiseram saber do anarquismo. Foi uma passagem muito rápida por aquilo. Alguns até se viraram contra as ideias que inicialmente queriam defender. E depois dá-se uma coisa, dá-se um vazio. Não havia os velhos, os novos foram-se embora,
E ficámos um grupo de poucas pessoas, meia dúzia delas. Então, e agora o que é que vamos fazer? Então, continuamos a editar a batalha. E entregámos todo o nosso tempo só à edição da batalha. Isso não foi muito bem visto por certos anarquistas. Lá está, a crítica dos outros que estavam de fora, que não quiseram colaborar com a posição que nós tínhamos assumido. E qual era a finalidade? Temos que manter a batalha a sair, porque o património criado pelo anarcossindicalismo tem que ser preservado para se poder transmitir às novas gerações. E esse vai ser o nosso trabalho. Vamos continuar à margem das críticas que nos estão a ser feitas, vamos continuar a editar a batalha e divulgar o seu património. E de tudo isto, este momento em que vivemos aqui é uma tomada de consciência verdadeira de que há ainda uma juventude, que há ainda um povo que compreende a sua missão histórica e que não se deixa levar através daquilo que hoje é apenas a preocupação dos políticos, que é a sua aritmética eleitoral. Fugindo vem ao longe a nova aurora, que os povos há de unir e libertar. Desperta rude escravo sem demora, não leves toda a vida a meditar. Destrói as cruas leis da sujeição e quebra as vis algemas patronais. O mundo vai ter nova rotação, os homens hão de ser todos iguais. É justo aos parasitas dar batalha, a terra só pertence a quem trabalha. As lutas atrelada ao cruel jugo, em troca da miséria por desdouro, enquanto o teu patrão, o teu verdugo, aumenta a tua custa o seu tesouro. É tempo já de erguer bem alta voz, cantar ao causador do teu sofrer. A terra foi legada a todos nós, trabalha tu, também é teu dever. É justo aos parasitas dar batalha, a terra só pertence a quem trabalha. Terrível convulsão sacode a terra, sedenta de justiça e liberdade. À guerra de opressão sucede a guerra, que tenta redimir a humanidade. Saudemos, pois, o facho do porvir das hostas comunais, suprema luz.